Sojimig, e hoje nós vamos dar início ao nosso segundo encontro do curso de gestantes da Sojimig. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os colegas. Hoje nós vamos ter a presença do Dr. Clóvis Baixa, da doutora Carolina Flores Tavares Braga, doutora Larissa Volpini e doutora Cláudia de Souza Machado Palpério, né? Hoje nós vamos abordar os assuntos trabalho de parto, como amenizar a dor, o parto propriamente dito e a cesariana. Tá? Então, nós vamos dar início com o Dr. Clóvis Baixa, que é mestre e doutor em obstetrícia pelo UFMG, coordenador do Serviço de Gestação de Alto Risco da Unimed BH e do Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé de Belo Horizonte e diretor financeiro da Sojimig. Dr. Clóvis Baixa vai falar para a gente sobre trabalho de parto. Bom dia, Dr. Clóvis. Pode ficar à vontade. Bom dia, doutor Francisco. Vou começar compartilhando minha tela. Tá tudo certinho? Estão me vendo? Sim, perfeito. Então tá bom. Inicialmente eu gostaria de agradecer a todos, né, a Sojimig, né, apesar de eu fazer parte da diretoria também, mas é com muita honra porque nós conseguimos constituir uma equipe muito intensa de alta capacidade, né, dar um bom dia para todas as gravidinhas, né, as minhas principalmente que estão ouvindo aí. Né, o curso de casal grávido ele foi interrompido em várias maternidades, inclusive lá no Santa Fé, e a Sojimig teve essa tirada, né, principalmente na figura da doutora Thelma Figueiredo, que é a nossa colega também na Sojimig e na maternidade, e a gente está tendo essa oportunidade de mostrar esse curso desenvolvido por vários médicos de várias maternidades, os melhores de todas as maternidades aqui, né? Então a gente está tem muita honra de estar participando desse primeiro curso. As perguntas que vão ser respondidas, né? Eu acho que o objetivo dessa apresentação é ser uma apresentação breve, né? Me deram 10 a 15 minutos, né? Então vão ser perguntas rápidas, diretas, que é o objetivo do curso, e depois nós vamos ter um período para estar discutindo, né? Vão ser essas aí, né? Quando ir para a maternidade, o trabalho de parto demora muito, como evolui a dilatação do colo, vai doer quero cesariana, mas nós vamos ter uma aula específica sobre isso, né? Eu quero o que esperar de um bom atendimento obstétrico, né? Que muitas vezes o médico, a paciente não tem condições de estar ganhando com um médico de plantão, ou é uma paciente do SUS, né, que não tem condição de ter um médico à sua disposição, né? Então ela tem que saber mais ou menos o que ela deveria esperar, um bom atendimento, e quando que existe a tal da falta de proporção. A gente vai falando um pouquinho de cada um. E a gente começa aqui quando ir para a maternidade, né? É importante a paciente, antes disso, lá no pré-natal, saber quais medicamentos ela usa. Isso vai ser muito importante para anestesia, principalmente, né? E os medicamentos que devem ser interrompidos, né? A gente tem alguns, por exemplo, remédios para inibir contração. Se você utiliza ele na véspera, vai prejudicar. Então, você deve suspender esses medicamentos, geralmente são suspensos com 37 semanas, se você já atingiu a viabilidade, né, a maturidade. Remédios anticoagulantes, é muito comum em muita paciente usando heparina, algumas de forma adequada, outras de forma inadequada, mas eles devem ser suspensos, né? Também vai ser falado um pouquinho disso na anestesia, mas eles devem ser suspensos pelo menos 24 horas antes, né? E aí essa orientação também deve ser passada. Mas, basicamente, vou procurar a maternidade quando eu estou em trabalho de parto. Ou, se eu estiver com menos de 34 semanas, quando eu estou em risco de um parto prematuro. A gente sabe que existem contrações de treinamento, mas elas geralmente não atingem uma velocidade de contrações de menos de 20 minutos, né? 20 segundos, ou mais do que 3 contrações por hora, né? Então, seriam 30 contrações durante 10 horas. Essas contrações, quando passam por uma frequência maior, elas devem ser inibidas se tiver
com 34 semanas. Não de urgência, porque não é um trabalho de parto prematuro, mas deve procurar orientação do médico para ver se o colo está dilatando, não está dilatando, o que deve ser feito, né? Agora, quando atinge mais do que 34 semanas, a gente só inibe se for, a gente já não inibe e passa a fazer uma condução do trabalho de parto. O trabalho de parto são contrações a cada 5 minutos, isso dá 12 contrações por hora, 120 contrações durante o período de 10 horas, né? Então, são muitas contrações, não são esporádicas, né? A paciente fala assim, Dr. Clóvis, eu estou achando que estou em trabalho de parto, a contração. Então, eu falo assim, minha filha, quando você estiver em trabalho de parto, você não vai me ligar desse jeito. Você vai me ligar assim, Dr. Clóvis, está doendo, quero ir para a maternidade. Aí você está na hora de ir para a maternidade. Né? As contrações de trabalho de parto, elas doem, principalmente ali depois dos 10 minutos, mas quando elas passam a ser de 10 em 10 minutos, aí você deve, na hora que atingir de 5 em 5 minutos, você deita de lado, espera as contrações virem, a primeira contração vir, joga ela fora, entre aspas, começa a contar, dispara o seu cronômetro no relógio e vê se ela está de 5 em 5 minutos regularmente. Se ela não estiver regularmente, é sinal que você ainda não está em trabalho de parto. Pode vir uma contração a 5, depois uma 7, depois uma 10, depois outra 5. Ela está doendo? Tá, mas não é ainda o trabalho de parto. Então, você deve esperar contrações regulares de 5 em 5 minutos. Né? E aí, quando estiver nesse jeito, aí você liga para o seu médico ou procura o pronto atendimento, caso vá ter o parto com o médico de plantão. Dali para frente, as contrações elas não voltam para trás. Quando é antes disso, né, se você vai de 10 em 10 minutos, as contrações elas podem regredir e é o falso trabalho de parto. E se você for antes de 5 em 5 minutos, você pode ter uma falha no seu atendimento, o colo não vai dilatar de forma adequada e você vai acabar caindo numa cesariana sem necessidade. Né? Mas existem questões que você deve, independente de contrações, né? A perda de sangue pelos genitais, se ela for principalmente acima de um volume menstrual, é um importante fator, independente de contrações, e deve procurar a maternidade com uma certa urgência, né? Se for um volume significativo, aí sim se torna uma urgência e a maternidade referência sua é a maternidade mais próxima, não é a maternidade que você tinha em mente ir. Né? Porque muitas vezes um descolamento prematuro de placenta ou uma placenta prévia sangrante, ela tem que ter o atendimento rapidamente, em menos de meia hora, para você conseguir ter um resultado gestacional razoável. Né? Fora disso também, a perda de líquido pelos genitais. Não é aquele corrimentinho que mal é a calcinha, que você não sabe se saiu ou não saiu, é aquele volume de líquido que realmente vai fazer uma poça no chão, molhar todo o lençol. Né? Algumas vezes a gente fica na dúvida se foi isso, se foi xixi, se foi o líquido. A diferença é que a perda de líquido, quando ela acontece, ela se repete. O xixi não, você vai perder uma vez, você pode perder inclusive à noite sem perceber, mas na hora que você levantar, você não vai continuar com essa perda. A perda que persiste, principalmente que se intensifica com a movimentação da gestante, essa é a perda que é significativa e que deve levar a gestante a procurar a maternidade, independente de contração. Então, não é porque rompeu a bolsa, não, está muito friozinho, ainda mais um dia igual hoje, né? Que ser bobo e lá caçar a maternidade às horas da manhã, vou na hora que amanhecer o dia. Não, você vai imediatamente, porque a partir do momento que rompe a bolsa, você deve começar a agir para diminuir o risco de infecção, que acontece quando você passa de 12 horas de trabalho de parto. Quadros febris também são indicativos de procurar a maternidade, né? E esses quadros febris, principalmente agora, né, que nós estamos num episódio aí de coronavírus, né? A gente já teve uma aula específica para isso, mas só relembrando, né, que principalmente se acompanhado de dor de garganta e tal, deve procurar uma orientação, inicialmente até um teleatendimento, uma orientação pela internet, para seguir as orientações necessárias indicadas para esse quadro.
né? A Sojimic tem aula específica sobre isso, vocês podem procurar no nosso YouTube. Cefaleia e escotomas. Por que isso? A cefaleia que eu estou falando aqui, ou dor de cabeça, e escotomas são pontinhos cintilantes, eles são importantes quando não são habituais para a gestante, né? Tem paciente que tem enxaqueca com frequência, mas a cefaleia que nos preocupa, a dor de cabeça que nos preocupa, é aquela que está associada com a elevação dos níveis pressóricos, níveis de pressão, que seria a possibilidade de uma pré-eclâmpsia. Então, a dor de cabeça, ou escotomas, ou dor no hipocôndrio direito, ou debaixo das costelas, né, isso pode estar associado com a pré-eclâmpsia. É importante a paciente medir a pressão para saber se essa dor de cabeça está associada com isso ou não, e passar essa informação para o médico ou procurar o pronto atendimento. A diminuição acentuada ou parada dos movimentos fetais também é importante, né? O que a gente chama de mobilograma, né? A percepção da gestante que o bebê está mexendo menos é um importante fator e ela deve ser um fato a ser avaliado, de preferência durante o dia, né, gente? Não passou o dia inteiro sem mexer, aí vai assim, ô marido, não estou sentindo mexer, já tem 12 horas. Não, vai lá na maternidade durante o dia, né? Não correr os riscos, nem os desconfortos para avaliação. Bom, o trabalho de parto demora muito. Como evoluiu a dilatação do colo? Gente, né? A gestante é engraçada, ela espera 9 meses, né? Mas na hora de ganhar, ela quer que ganhe no estalo, né? Assim, não, quero a cesariana porque não tem paciência de ficar aguardando. Não, trabalho de parto chama trabalho de parto porque demora alguma coisa. Não era férias, recreio, né? Não é nada disso, é um trabalho de parto. E o trabalho de parto demora, geralmente, entre 6 e 12 horas, né? Sendo que essa fase latente aqui é justamente o que a gente está falando. Se você chega muito no início do trabalho de parto, né? Olha como é que demora para dilatar, aqui a dilatação até 10 centímetros, né? Que é quando o tamanho da... Opa, peraí. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Deu certo. Então, a dilatação demora aqui no início do trabalho de parto, né, para chegar até 3 centímetros, e depois olha como é que ela evolui muito rapidamente, né, de 3 até 10 centímetros no período da fase ativa. Então, o ideal é que você procure a maternidade já no início da fase ativa, com contrações acima de 5 em 5 minutos, para você não demorar muito durante esse período e ter uma maior possibilidade de sucesso. O período possível é aquele que acontece depois que já atingiu os 10 centímetros de dilatação. E aí ele é mais rápido, mas isso vai ser assunto de outra aula também. Vai doer, quero cesariana, dói demais. Olha essa paciente aí, né? Dormindo, com lençolzinho na cabeça, isso porque nós temos nossos colegas anestesistas. Não é mágica, né? Agora tem gente que vai querer doer, tem gente que é partidário do parto natural, sem anestesia. Então, hoje a gente tem o que a gente tem é um respeito muito grande à gestante ao que ela quer, né? Ela quer um parto assistido entrando em trabalho de parto espontaneamente, então vai ter isso. Ela quer um parto com dor, ela vai ter isso. Ela quer um parto com anestesia e sem dor nenhuma, ela vai ter isso. Então, hoje existem múltiplas modos de dar assistência à gestante, né? E é importante que você passe isso para o médico assistente para ele poder te atender, né? Hoje existe um respeito muito grande dos obstetras em relação ao que a gestante quer. Afinal de contas, ela é dona do seu próprio corpo, né? Mas que existe a possibilidade de parto sem dor, existe, e a nossa colega anestesista vai falar a respeito. O que devo esperar de um bom atendimento obstétrico, né? Como saber se o bebê está bem? Muita gente fala assim, não, eu estou com medo do cordão estar enrolado no pescoço. Assim, minha filha, se o cordão estiver enrolado no pescoço, o importante é saber se o coraçãozinho está bom ou não está bom durante o trabalho de parto, porque muitas vezes, mesmo sem o cordão enrolado, ele pode entrar em sofrimento, precisar fazer uma cesariana. Né? Mas aí o médico pode avaliar, né? Vai fazer a medida do terfita, ver a posição do feto, ver
se a dilatação está acontecendo e vai auscultar o coraçãozinho do bebê. E aí a gente vê aqui uma representação gráfica de como é importante auscultar o bebê. Aqui é os batimentos cardiofetais, que variam normalmente de 120 a 160. Durante as contrações é normal ter uma queda, essa linha preta aqui, mas quando ela começa a persistir, prorrogar essa bradicardia, essa frequência cardíaca baixa depois da passada contração, isso já é um sinal de sofrimento. Inicialmente, né? Isso tudo é corrigido. Então, se você começa a auscultar o coraçãozinho do bebê, começa a diminuir durante a contração, você fica mais atento e na hora que passa a ter essa persistência depois da contração passar, aí você deita de lado, coloca oxigênio, vê se melhorou, você pode fazer a cesariana e nesse momento ainda o feto ele tem uma reserva, ele não vai estar acometido. E isso demora, vamos dizer assim, 1 a 2 horas para acontecer. Então, o que precisa é que o obstetra ele esteja auscultando o coraçãozinho do bebê com regularidade. Inicialmente, dos 2 centímetros até os 8 centímetros, ali, pelo menos de hora em hora. Depois disso, a cada meia hora até 8, 9 centímetros. Depois de 15 em 15 minutos, de 9 centímetros, 10 centímetros em diante, para auscultar e surpreender e, se necessário, fazer uma cesariana sem colocar o feto em risco. Como se avaliar a falta de proporção? Não tem passagem. Bom, uma coisa de passagem como é que a passagem é testada, né? E não existe desproporção não testada, porque você pode ter uma gestante com a pelve enorme, um bebê pequeno e que não passa. E você pode ter uma gestante pequena com um bebê grande e passa. Dependendo da proporção, a pelve ela interna é que vai fazer com que o bebê desça ou não durante o trabalho de parto. Eu detesto a fase bebê, tá, gente? Mas estamos falando para leigo aqui. A doutora Regina Amélia me matasse se ela ouvisse essa aula, mas tudo bem. De qualquer forma, aqui falando para os colegas, a gente consegue ver essa descida através do exame de toque. Existe um ossinho, que é esse ossinho aqui que está na perna, que a gente chama, que é onde a gente senta em cima dele, e por dentro ele faz uma saliência, que é o estreito médio. Quando passa dali, a gente sabe que vai acontecer o parto normal, pode demorar um pouquinho, mas vai, né? Quando o colo cefálico passa dali. Então, é assim que a gente avalia. Não existe, então, uma indicação de fazer cesariana porque você não teve passagem se você não entrou em trabalho de parto, né? É claro que fetos maiores que 4 quilos já tem uma indicação de fazer uma cesariana, se for essa avaliação do ultrassom, porque existe um risco de maior trauma, um parto mais traumático. Fora disso, não tem a necessidade, mas também nós vamos ter uma aula a respeito disso também, tá? Bom, aqui é só para dar uma visão geral, né? A gente começa, então, existe um período que chama período de dilatação, que o colo vai dilatar de 2 a 10 centímetros, depois vai entrar o período expulsivo, que é o assunto da próxima aula, a observação da retirada da placenta, um período de observação para ver o sangramento. Eu gostaria de agradecer muito, estarei disponível aqui para retirada das dúvidas, tá? Então, muito obrigado a todos, era isso que eu tinha, era a minha participação. Agradecer ao Dr. Clóvis pela excelente palestra, essa conversa muito interessante que nós estamos tendo aqui sobre assistência ao parto, né? Eu gostaria de informar, gente, que a doutora Thelma Figueiredo, que é nossa colega, diretora da Sojimig, idealizadora do curso e coordenadora desse curso, ela está numa assistência ao parto e assim que acabar essa assistência ao parto, ela vai estar junto aqui com a gente. E gostaria também de agradecer a presença da doutora Maria Albertina Santiago Rego, neonatologista, que é presidente do Departamento Científico da Sociedade Mineira e Brasileira de Pediatria e professora do Departamento de Pediatria do UFMG. Ela vai ter uma participação semana que vem com a gente para falar dos cuidados ao recém-nascido, e hoje ela está aqui com a gente também, e eu já recebi pergunta aqui em relação ao RN, após as palestras, ela vai estar aqui com a gente também, tirando a dúvida. Muito obrigado, doutora Albertina. Então, agora nós vamos falar como amenizar a dor, né? Então, a analgesia, né,
pela doutora Cláudia de Souza Machado Palpério, que é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1986, título de especialista em pediatria, terapia intensiva pediátrica e neonatal, cardiologia pediátrica e anestesiologia. Ela é sócia fundadora da empresa Neocenter e atua como anestesiologista no Hospital Vila da Serra e maternidade Neocenter. Bom dia, doutora Cláudia. Fique à vontade para suas considerações. Bom dia, gente. Primeiro eu quero agradecer a Sojimig, né, esse prazer em poder contribuir de alguma forma com o esclarecimento das dúvidas. Pena que não possa ser uma palestra ao vivo, né, para ficar aquela troca de perguntas e respostas que sempre o pessoal tem para todo mundo e para anestesia, mas eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, depois que vocês tenham por chat, ou na medida do possível aqui mesmo, nesse momento no canal. Então, assim, primeiro, parabéns às grávidas e às futuras mamães. Nós todos, né, vocês mães, pais, obstetras, anestesistas, trabalhamos em equipe. Estamos todos juntos para ter um final feliz, né, para receber uma nova pessoa, né, para ajudar a melhorar esse mundo. Então, nós estamos todos trabalhando juntos. Eu comecei com isso porque não existe um trabalho isolado do obstetra, né, do anestesista. Todo mundo está lá para contribuir. Então, quando que começa, na verdade, o trabalho anestesiológico, digamos assim? No pré-natal, né? A mãe recebendo esclarecimentos, existem consultas pré-anestésicas das quais elas podem participar com os anestesistas, onde ela pode perguntar sobre as analgesias para parto normal ou para cesariana. A gente está disposto e está disponível para isso. Então, fazer um pré-natal e chegar no dia do parto com a menor quantidade de dúvidas possíveis. Então, como já foi dito, tem o pré-natal, tem o parto normal, tem evolução... Só um minutinho aqui para eu diminuir. Bom, então, a analgesia, ela não é constituída só de métodos farmacológicos, digamos, né? Que é a que todo mundo quer saber da RAC ou da peridural. Então, a grávida chega, se ela que opta pelo tipo de parto que ela deseja e qual o momento da analgesia. Qual que é o momento que a gente pode fazer a analgesia? Quem que decide? Vai atrapalhar o trabalho de parto ou não? A dor, ela é uma coisa muito individual, então tem pessoas que têm uma tolerância maior à dor, outras menor. Umas, como já foi dita, algumas pessoas optam por não ter analgesia. A gente está lá disponível para o que a grávida e a família, ela com o marido e tal, decidir em que momento que ela quer analgesia, se vai querer, se não quiser, também a gente está lá para qualquer coisa que ela necessite. Então, o melhor momento para analgesia é aquele momento em que ela está se sentindo mais desconfortável com a dor. Então, ela conversa com o obstetra dela ou de plantão e vê se naquele momento ela pode mesmo receber aquela analgesia. E não tem um número mágico. Algumas recebem muito no começo. Vai atrapalhar o trabalho de parto? Não, porque a gente vai dosando, a gente vai fazendo pequenas doses. Por exemplo, no parto normal, a gente passa um catéterzinho nas costas e por ele a gente vai fazendo pequenas doses para aliviar a dor e a contração vai se manter. E nesse período do trabalho de parto, ela pode andar, pode ir para a bola, pode receber as assistências não farmacológicas, que são as massagens, que o marido pode dar, né? Tem pessoas que levam suas doulas e suas companheiras, mas o marido pode participar, o companheiro, ou a mãe, a família que tiver, com coisas não farmacológicas. Entrar na banheira de água quente sem o catéter. Isso é antes de fazer analgesia, porque algumas querem
né, receber analgesia e entrar na banheira, mas depois não pode. Então, é um momento que você pode escolher e tem algumas restrições que o anestesista vai falar na hora. Então, como foi dito, o trabalho de parto, ele é uma coisa assim longa. Então, a gente pode fazer no começo, pequenas doses, e se evoluir por um acaso para cesariana, no próprio catéter, a gente pode complementar a dose ou tirar e fazer um outro tipo de anestesia, que é a raquianestesia. Então, quais são os tipos de anestesia que tem? E essa agulha da raquianestesia e da peridural, as duas são feitas na região do lombar, incomoda um pouquinho, dói um pouquinho, mas assim, muito suportável, né? Eu até brinco que a mulher foi meio preparada para sentir essas coisas. Quem já depilou virilha com cera quente aguenta qualquer coisa. Então, assim, não é uma dor que seja insuportável. É um pouquinho chata, mas depois o benefício vai ser muito grande. Vai ficar mais confortável, vai ajudar a coordenar um pouco as contrações. Se for necessário, vai ser ligado a alguma medicação para manter e coordenar as contrações. E se for cesariana? Aí cesariana já é uma coisa assim mais programada. Tem também um anestesista com obstetra define. Normalmente se faz uma raquianestesia, que é uma anestesia já uma dose mais pesada. E nas duas, tanto no trabalho de parto quanto na cesárea, assim que faz a anestesia, a paciente fica monitorizada durante uns 30 minutos, por exemplo, no parto normal. Depois ela pode andar e tudo, e na cesárea não, né? Dura tudo em torno de 1 hora. É uma cirurgia, a gente fica lá para ajudar, para manter a paciente equilibrada, com as medicações todas que forem necessárias, e depois vai para a sala de recuperação, que é uma sala ao lado do bloco cirúrgico. Foi falado de anticoagulantes, por isso que eu falo que é um trabalho que é de equipe. Então, quando a gestante chega na maternidade, e a gente, mesmo quando ela não quer analgesia, são os chamados trabalhos de partos naturais, né, sem anestesia. Eu gosto mais do nome partos naturais, porque o parto, chamar os partos naturais de humanizado e o outro, parece que não é humanizado. Mas tudo é humanizado quando você coloca o seu carinho e sua disponibilidade para o paciente, né? Então, tem um que opta por não ter, que é o natural, e todos esperamos que seja humanizado. Então, a gente se coloca à disposição para essa assistência. Então, quando a grávida chega, a gente se apresenta, mesmo que não vá ter a participação do anestesista, porque é importante, de antemão, a gente saber como foi o pré-natal, se aquela paciente tem que ter algum cuidado extra especial, se a pressão ficou alta, se ela toma algum anticoagulante, a posição da placenta. Tem umas placentas que se chamam placenta prévia, né, principalmente de grávidas que já tiveram cesarianas anteriores, o índice de placenta na frente, né, perto de onde vai ser feita a incisão, se for o caso de cesariana, é de mais risco para sangramento. Então, lembrar sempre o seguinte: é um momento que é de felicidade, todo mundo está preparado para coisa boa, mas temos que estar alerta para as intercorrências. Então, deixem grávidas esse problema com a gente. Vocês fiquem felizes e a gente se preocupa, mas a gente precisa saber, né, das possibilidades das intercorrências, porque a gente ganha muito mais tempo. A obstetrícia tem essa questão do tempo. Então, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas digamos que tenha um neném, o cordão está no pescoço, ou teve algum sangramento inesperado. Tudo que a gente puder prever e estar preparado, ganha tempo. Por quê? Porque nós temos nas mãos 2 pacientes, a grávida e o neném. Então, o pediatra vai preparar, caso o neném seja prematuro, alguma coisa, vai preparar o material dele, se for o caso, deixar a UTI de stand-by.
o anestesista também vai deixar o material todo preparado. Se a gente não utilizar, ótimo, a gente brinca dizendo assim, que é bom a gente ficar preparado para a guerra e no final correr tudo bem. E é isso que a gente quer. Oi? Então, na verdade, então, o trabalho de parto e obstetrícia é uma coisa dinâmica. As anestesias, elas são seguras, né? Foram evoluindo bastante, as drogas e tudo. Se tiver alguma coisa que a gente não espere, alguma reação de alergia, alguma coisa, temos drogas e medicações para corrigir, para prestar assistência e na hora atender a paciente. E eu acho que não cabe aqui falar exatamente quais os tipos de anestésicos que existem e tudo, mas sempre a gente escolhe o que é mais seguro e a gente o último recurso é a anestesia geral, que a gente considera uma paciente que chama de estômago cheio, né? Com possibilidades maiores de vômitos e tudo, pela fisiologia e pelo próprio volume que o neném faz na barriga, mas se precisar, se faz anestesia geral com o máximo de segurança possível e acompanhamos o que for necessário. Aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando, tá bom? Muito obrigado, doutora Cláudia. Excelente as considerações e já estamos aqui com algumas perguntas para depois da apresentação dos colegas. Doutora Thelma Figueiredo, nossa coordenadora do curso, acabou de entrar, acabou de partejar e já está aqui com a gente, está no hospital. Bom dia, Thelma. Seu microfone, Thelma. Obrigada que vocês estão conduzindo aí para mim. Acabou de nascer mais um baby aqui, o Rafael. E como vocês estão comentando aí, né, o bebê não escolhe a hora, né? A gente aqui tem que estar preparado, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Thelma. Então, agora vamos dar continuidade, nós vamos falar do parto propriamente dito, então nós vamos ter a doutora Carol Flores falando do parto vaginal e a doutora Larissa Volpini falando da cesariana. Então, a doutora Carolina Flores Tavares Braga é médica ginecologista e obstetra, graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, residência médica em GO na maternidade Odete Valadares, da Rede FEMIG, título pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia da FEBRAS, membro do Corpo Clínico da Maternidade Hilda Brandão da Santa Casa de Belo Horizonte, atuando na assistência obstétrica e preceptoria de médicos residentes acadêmicos em ginecologia e obstetrícia. E é uma grande defensora dessa assistência humanizada ao parto e nascimento. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, estão me escutando bem? Estão me escutando ok? Muito bem. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Vamos tentar falar um pouquinho, né, nesses pequenos minutos, poucos minutos de assistência ao parto. Eu fiz aqui algumas imagens, né, para poder ilustrar melhor para vocês. Eu acho que todo mundo tem a dúvida de como que vai ser nesse dia, depois que já, né, teve todo o início do trabalho de parto, já está com 10 centímetros, já está na hora do nascimento, então chegou a hora de ver a carinha desse bebê, né? Só ilustrando aqui um pouco sobre as posições do parto, né? Se a gente for buscar na história antiga, a gente tem aí os registros sempre de partos de mulheres verticalizadas, né? Sempre acompanhadas por mulheres, acompanhadas por familiares, sempre nas posições mais confortáveis nas que elas quiserem escolher, né? E a gente veio, quando a gente pesquisa o porquê, né, da posição horizontal do parto, quando o rei Luís XIV, na França, ele começou a ter o interesse de ver os partos das mulheres dele, né? E então, junto com o iluminismo, com a introdução dos médicos, né, da medicina sendo colocada nos partos, né, que antigamente era um processo só fisiológico, né, claro, com muitas complicações, então a medicina veio para corrigir muitas dessas complicações.
Então, veio colocada a mulher na posição mais deitada, né? Para ele visualizar. E depois, com o advento dos médicos fazendo os partos, né? Quando tem um parto instrumentado com uso de fórceps, com uso de algumas manobras, aí foi necessária a horizontalização do parto. Mas a gente sabe, né, que não é o ideal para esse mecanismo de parto de estar naquela posição deitada de barriga para cima, né? A gente pede a gravidez toda para a mulher não ficar de barriga para cima, porque diminui o fluxo do sangue para a mãe, para o útero, pelo peso do útero sobre os vasos, né, que passam atrás do útero. Então, a gente entende que na hora do parto, que é a hora que o bebê mais precisa de uma oxigenação, não é o ideal que fique de barriga para cima, né? Então, a gente vai sempre buscar posições mais horizontais, né, para ter esse mecanismo da descida da cabecinha do bebê aqui na pelve. Aqui a gente tem um desenho com ela deitada, né? Mas a gente pode imaginar que o bebê tem que descer, é mais confortável para a mãe, é mais fisiológico que ela esteja numa posição mais sentada, mais horizontalizada, né? Para sair a cabecinha que vai passar pelo colo, pelo canal vaginal, e depois vai vir a placenta, enfim. Então, hoje, esse é um cartaz que a gente vê nas maternidades, né, públicas, né? Hoje em dia, até pelo Ministério da Saúde, a gente tem aí essas posições, que são posições possíveis para o parto normal, que facilitam a descida do bebê, tá? Facilitam até durante o trabalho de parto. Então, a gente tem aqui, a mulher vai ficar assentada com o conforto da bola, né, de bobar, para poder diminuir a pressão da pelve, ela caminha, ela pode estar junto com o companheiro durante as contrações. E aqui algumas posições possíveis de parto, né? A gente tem aqui a cama de parto, nessa imagem, que é uma posição semi-sentada, que ela não precisa necessariamente estar com as pernas naquela perneira, né, que às vezes incomoda, que fica atrás, posicionando atrás dos joelhos. Ela pode estar com os pés apoiados em uma posição mais sentada. Ela pode estar nessa posição de, né, 4 apoios, que a gente chama, que é a posição de Gaskin, né, aqui, ó. Então, ela consegue fazer esse puxo. É muito bom para o bebê essa posição, porque o bebê fica ao contrário do que estava, né, de barriga para cima, ela fica com os vasos todos livres. Então, essa posição é muito boa para o nascimento, tá? E para a oxigenação do bebê. A posição de cócoras, né, das indígenas, né, que vão fletir bem a pelve, ou seja, ela vai ficar com as pernas bem fletidas e vai ajudar no posicionamento da pelve, vai facilitar a descida para o bebê. O banquinho de parto, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, que ela pode estar com o companheiro atrás dela, e no banquinho ela vai estar sentada com as pernas fletidas, né, assim, dobradas, que vão ajudar nessa flexão da pelve, tá? Essa outra imagem está dentro dos cartões de pré-natal, né? Quando as pacientes recebem o cartão de pré-natal do Ministério da Saúde, tem todas as posições possíveis, tanto de alívio de dor, né, do chuveiro, e as posições que ela pode ter, essa posição do corredor, né, que coloca com uma perna, como se fosse iniciar uma corrida, quando a gente coloca uma perna fletida, ajuda muito também na abertura da pelve, tá? E você pode escolher a que for mais confortável para você naquela hora. E pedir para que sejam oferecidas para você essas posições, porque não necessariamente uma mulher vai ficar confortável na posição de cócoras, mas às vezes ela vai ficar confortável na posição de Gaskin, que é quando ela está com esses 4 apoios, ou ela quer estar sentada, semi-sentada, né? Para isso, né, a gente entende que as maternidades foram mudando, né? Elas têm que ir se adaptando a essas novas medidas que são tomadas solicitadas, na verdade, até pelas gestantes, pela vontade de ter o parto na posição que elas escolhem, né? Hoje em dia, não existe mais a imposição do médico de colocar o paciente naquela posição de litotomia, que é de barriga para cima, né, com os pés na perneira, antigamente até amarrada, né, as pernas eram amarradas nas perneiras para que ela não mudasse de posição. Isso não cabe mais, né, na nossa medicina baseada em evidências. A gente sabe que os estudos todos mostram que
Quando a mulher escolhe a posição, quando ela está mais verticalizada, ela vai ter um parto mais fisiológico, uma experiência melhor do parto e o bebê vai nascer muito mais bem oxigenado, né? Ela respira melhor, ela está mais confortável numa boa ambiência, né? Então, hoje a gente tem algumas suítes de parto, né, nas maternidades públicas, inicialmente pelo Sofia Feldman, é uma maternidade, né, que sempre respeitou muito a privacidade da paciente nas suítes, né? Então, tem algumas suítes de parto que vão oferecer as banheiras para alívio de dor, né? E as maternidades foram mudando. Então, hoje em dia, a gente tem várias suítes de parto em maternidades particulares, também de Belo Horizonte. Na Santa Casa, a gente está quase inaugurando, né, Francisco, a nossa suíte com banheira, uma suíte, um CPN, né, um centro de parto normal, com os moldes que são exigidos por lei, né, com presença de enfermeiros obstetras, com suítes privativas, com banheira, com chuveiros individuais para cada paciente, né, para aliviar esse momento do trabalho de parto. Então, a gente tem aqui a suíte do Mater Dei, aqui não aparece a banheira, mas ela tem uma banheira que pode ser colocada para alívio de dor no banheiro. A gente tem no Vila da Serra, na Maternidade Santa Fé, na Maternidade da Unimed e no Neo Center, né? E a gente tem até aqui o exemplo em São Paulo. Então, no Brasil todo, a gente está tentando mudar essa forma de nascer, né? O Brasil o segundo maior, né? O segundo maior país, né, em taxa de cesarianas. Então, a gente não pode deixar isso continuar acontecendo. A gente tem que mudar a forma de nascer com informação, com a medicina baseada em evidências. Isso não é moda, né? A gente tem que entender que os estudos todos mostram que quando a paciente tem mais privacidade de estar numa suíte individual, quando ela tem um banheiro só para ela tem um chuveiro, ela tem uma banheira para alívio de dor, ela vai ter uma experiência melhor no parto, ela vai ter um parto mais fisiológico e o bebê vai nascer muito melhor, né? Aqui é um exemplo de um banquinho de parto que pode ser oferecido para vocês conhecerem, que não é nenhum monstro de 7 cabeças, né? É um banquinho onde você vai assentar e pode ter naquelas posições onde o marido pode ficar atrás, é uma posição mais fisiológica, né? Não tem problema o médico ficar assentado no chão esperando o seu bebê nascer. A gente está preparado para isso, né? Aquela posição da litotomia, ela é muito confortável para o médico realmente, mas quando você tem essas outras posições, a gente vai se adequar. Quando você escolhe as posições, a gente se adequa, né? Mas quando a gente, mesmo oferecendo todas essas mudanças de posição, métodos de alívio de dor, mesmo assim, a gente não tem essa descida do bebê totalmente completa, às vezes a gente tem que fazer algumas intervenções. E é por isso que o médico está presente no parto, né? Às vezes vai ser necessário a famosa episiotomia, né? Que é aquele corte no períneo, que pode ser necessário quando tem alguma indicação. Hoje em dia a gente não faz mais a epísio de rotina, né? Que é esse corte, a gente faz quando tem alguma necessidade, né? Muito individualizado. Então, a epísio é esse corte que é feito quando a cabeça do bebê já está bem aqui embaixo, tá? Não é feita antes, então é quando o bebê já está perto de nascer, mas ela está tendo uma dificuldade ou algum impedimento ali de passagem no períneo, já na pele do introito vaginal. Então, normalmente a gente faz a epísio médio-lateral, né? Ela é lateralizada para fugir do risco dessa epísio se prolongar para o ânus, né? Com maior chance de uma lesão no ânus. Existe a episiotomia mediana, mas hoje em dia os estudos mostram que a médio-lateral direita ela é mais segura, tá? Então, quando tem a indicação da epísio, quando tem um sofrimento fetal, ou seja, um bebê que a gente está monitorizando, escutando os batimentos e ele não está bem, ele precisa nascer rapidamente, e é claro, mais rápido você fazer um corte no períneo sob anestesia, né? Para poder desprender a cabecinha do bebê ao invés de fazer a cesariana, né? Quando tem um parto instrumental, quando a gente vai precisar usar um fórceps ou usar um vácuo extrator, né? Que vai ser mais um instrumento dentro da vagina, é mais seguro que faça a episiotomia para proteção do períneo. Uma exaustão materna, ou seja, a mãe não consegue mais fazer o puxo para vencer aquela musculatura do períneo. Em caso de macrosomia fetal, quando o bebê é muito grande, com uma chance maior de
quando a cabeça passar, o períneo lacerar, ou seja, ter um corte, né, espontâneo, mas que vá prolongar para o ânus, então aumente a chance de uma laceração maior. Então você controla essa abertura da vagina com a epísio. E, como eu falei, do sofrimento fetal do estado não tranquilizador. Aqui a gente tem um exemplo de fórceps, né, que também vai ter uma indicação muito individual, né, assim, quando tem mais ou menos as mesmas indicações da episiotomia, quando o bebê já está lá embaixo, né, já está com o colo 10 centímetros, ele tem que estar completamente dilatado, o médico tem que ter certeza da posição que está a cabecinha desse bebê ali na pelve, na vagina da paciente, e sob anestesia vão ser introduzidas essas colheres, que a gente chama, são 2 colheres que são posicionadas nas laterais da cabecinha do bebê e vai ajudar só no desprendimento. Hoje em dia a gente faz um fórceps de alívio. Não existe mais o fórceps alto, né? Que vai puxar mesmo a cabecinha do bebê de uma altura alta na pelve. Quando o bebê já tem a passagem, ele já está ali embaixo, né? Já passou pelo estreito inferior e ele só tem que fazer esse desprendimento. Então, quando a mãe está muito cansada, não está conseguindo fazer esse puxo final, ou quando o bebê está num estado não tranquilizador, né? O batimento está muito fraco, ele precisa nascer imediatamente e a gente tem que tomar essa conduta. Então, os médicos que estão habilitados, né? Que estão treinados para fazer esse procedimento, né? Para que ele seja seguro, né? Vão, claro, comunicar, explicar para a paciente quais são essas indicações e fazer vai puxar mesmo a cabecinha com essas colheres que são posicionadas, né, que vão pegar aqui na lateral da cabecinha e vai puxar. Então, não tem muitos mitos, né, frente ao fórceps, né, que é proibido, que não pode mais, mas a gente sabe que ele tem todas as suas indicações e tem boas aplicações para ter um bom estado fetal, né, no nascimento. Existem outras formas de puxar o bebê, outros tipos de vácuo. Hoje em dia, que a gente mais utiliza, que a gente tem nas maternidades de Belo Horizonte, não são em todas, mas na maioria delas, é o vácuo extrator, esse kiwi, né? Ele é uma campanulazinha que é um disco plástico que tem uma esponjinha aqui nele para fixar aqui na cabecinha do bebê. Quando ela já está lá embaixo, o colo já tem que estar 10 centímetros, o médico tem que visualizar as suturas do bebê para poder aplicar direitinho na localização da cabecinha e vai fazer uma pressão, ele vai puxar, vai fazer uma pressão para fazer um vácuo aqui na cabecinha e vai ajudar, junto com a mãe, a tracionar esse polo cefálico, tá? Então, saiu o bebê, né? E a gente vai ter agora a saída da placenta, que é a dectação. Hoje em dia, o Ministério da Saúde recomenda que a saída da placenta ela seja por um manejo ativo, né? Existem as pacientes que desejam que a placenta que ela saia espontaneamente. A gente entende esses desejos, mas a recomendação é que seja por manejo ativo, com o uso da ocitocina intramuscular, tá? Então, não é uma ocitocina para adiantar parto, nem nada, é uma ocitocina para ajudar a contração do útero. Aqui, ó, quando nasce o bebê, o útero vai começar a contrair. Essa musculatura aqui, ó, vai começar a contrair para expulsar a placenta. E a gente faz uma tração controlada do cordão. Ou seja, pega uma pinça, coloca no cordão umbilical e vai tracionar. E, se necessário, até uma massagem que a gente faz sobre o pubis, aqui em cima, para poder sair a placenta. É a recomendação para evitar a hemorragia, tá? Diminuir a perda sanguínea da paciente após o parto, tá bom? E se foi necessário algum corte, né? Se foi necessário a episiotomia, ou se teve alguma laceração depois do nascimento e da saída da placenta, vai ser feita a revisão do canal de parto, né? Pra gente vai ver se teve alguma laceração, se teve algum corte que não foi aquele que está sendo visualizado. Então, é examinada a vagina e, se necessário, vai ser feita a sutura, né, dessas lacerações. Então, sob anestesia, se a paciente estava com anestesia a peridural ou a raquianestesia, que é aquela anestesia dada nas costas, ela vai, provavelmente, às vezes não sente, né, dor ali, mas
Se ela não tomou anestesia, se ela teve um parto sem anestesia, a gente vai fazer uma anestesia local, com anestésico aqui nessa parte onde teve o corte, antes de fazer a sutura, é claro, e vai ser suturada para que volte à anatomia, né, normal. E depois que, enquanto isso, né, depois de sair o neném, a gente tem aí a hora de ouro, que vai ser o momento em que a mãe vai ficar com o bebê, né? Assim, ela tem esse direito de, se o bebê estiver em boas condições, né? É claro, a gente tem sempre o pediatra em sala de parto para fazer essa avaliação, né? Por mais que hoje a gente tenha essas suítes que estão disponíveis para melhor privacidade da paciente sempre na hora do parto, né? Por mais que esteja com um médico assistente ou com um médico plantonista, uma enfermeira obstetra, se tiver uma doula, quem você escolher que esteja ali naquele parto com você, tem que ter a presença de sempre do pediatra, né? Se necessário, o anestesista. Então, vão estar ali para garantir a saúde de vocês, né? O parto é um evento fisiológico, mas se a gente controla, por isso que a gente defende o parto hospitalar, né? O parto fisiológico acontecia em casa, acontecia, mas as imprevisibilidades, né, elas não tinham como ser corrigidas em casa. Então, hoje a gente tenta trazer um pouquinho do ambiente familiar, né, onde você às vezes pode colocar a música que você quiser no seu parto, você pode comer o que você quiser, você pode trazer a companhia que você quiser, a sua mãe, o seu marido. Em épocas de pandemia está um pouco difícil essas companhias, né? Mas a gente sabe que o objetivo é esse, de trazer conforto para o seu parto, mas num ambiente hospitalar, onde você possa controlar um sangramento, onde você possa ter o controle de um bebê que às vezes não nasceu muito bem, que precisa de alguma ajuda, e às vezes não vai conseguir ficar no colo da mãe imediatamente, mas o ideal é que ele fique pelo menos 1 hora, né, no colo da mãe, nesse namorinho bom aqui, ó, olhando no olhinho da mãe, né? O bebê vai estar reconhecendo a mãe, vai estar sentindo o cheiro, escutando a voz, e isso é o que vai acalmar o bebê. Então, eu acho que a gente tentar idealizar, né, a hora do parto é bom quando a gente vai tendo, vocês vão juntando todas essas informações que são disponíveis aqui, né, em cursos. Hoje a gente tem internet, né, palestras hoje ao vivo, né, no Instagram, e tudo, a gente está cheio de recursos para ter informação, né, para poder fazer o seu plano de parto, conversar com o seu médico sobre o seu plano de parto, saber que pode ser que não consiga cumprir todas as exigências do seu plano de parto, né? Porque a gente tem a correção desses imprevistos, né? Então, eu acho que se der tudo certo, ótimo, né? Assim, não precisa de nada. Provavelmente não precisa de nenhuma interferência. Mas se precisar, a gente está sempre ali, né? Se precisar de fazer cesariana, enfim, de todas essas previsibilidades, né? Vai estar tudo controlado. Um ambiente controlado é o mais seguro para o nascimento. Certo? Muito obrigada pela oportunidade. Estou aberta a todas as perguntas aí que tiverem. Muito obrigado, doutora Carol, pela excelente palestra. Então, agora nós vamos ter a presença da doutora Larissa Volpini para falar da cesariana. Doutora Larissa Volpini é graduada em Medicina em 2012 pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez a residência médica em GO pelo Hospital das Clínicas da UFMG, mestre em Saúde da Mulher com área de atuação em Perinatologia pela UFMG e professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Universitário UniBH, e atua como ginecologista obstetra nas redes pública e particular em Belo Horizonte e membro do Corpo Clínico e Pré-Natalista de Alto Risco da Maternidade do Hospital Resoleta Tonetino Neves e coordena o setor de pré-natal de alto risco do Instituto Vila Mil. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. E eu já queria, antes de começar a falar, né, assim, de antemão, me colocar à disposição, porque a gente vai falar um tempinho curto de um assunto que atualmente é extremamente polêmico, que é a cesariana, né? Então, alguma coisa que eu não aborde ou que fique dúvida, eu estou super à disposição para esclarecer
depois, aqui nas dúvidas ou em outros momentos, eu queria me colocar à disposição, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a minha tela aqui também. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. E a cesariana, né? A cesariana, atualmente, no nosso país, representa a maioria, né, dos nascimentos. Mas a gente sabe que esse não é o ideal, não é o esperado, não é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a gente vive alguns extremos. A gente vive extremos de indicações e de frustrações, né, das pacientes. Então, a gente sabe que o recomendado é que, na enorme maioria das vezes, a cesariana é a segunda e não a primeira opção de via de nascimento, né? A cesariana, o parto normal é a via mais indicada na maioria das vezes. Ele vai ser mais seguro para a mãe e para o neném. Mas existem algumas indicações precisas, em alguns casos que sim, a cesariana vai ser a via mais indicada e a via mais segura de nascimento. O que acontece é que as indicações da literatura, estatisticamente, é o inverso do que a gente tem. A gente teria, vamos colocar aí de forma simplista, indicações de cesariana em 20% dos casos, mas a gente tem nas nossas maternidades 80% dos partos acontecendo por cesariana. E o que acontece? Uma das coisas é cultural, né? A mulher, no dia do nascimento do seu filho, é claro que é fundamental que ela esteja feliz, confortável e segura com a maneira que o filho dela vai nascer. Não pode ser uma coisa imposta, né? Ela tem que estar confortável. Então, a gente tem no nosso país uma cultura muito forte de nascimentos de cesariana. Nós somos uma geração que nasceram primordialmente por cesarianas, e nós temos uma cultura de que a cesariana traga algum tipo de proteção, que nós sabemos que, na verdade, é um mito, né? Quando a gente estuda as estatísticas de mortalidade materna e fetal, as estatísticas do nosso país estão entre as piores. Nós não temos taxas boas de mortalidade materna e fetal, e nós temos taxas altíssimas de cesariana, que a gente está vendo que não está salvando, trazendo essa segurança, né? A gente vê que os países que têm as melhores taxas de morbimortalidade materna e fetal têm a maioria dos seus nascimentos por via vaginal, né? Mas é claro que as mulheres têm que estar confortáveis. Então, a gente vive hoje uma tentativa de promoção e prevenção de uma cesariana por medo e por uma cultura, vamos dizer assim. A gente precisa de viver esses momentos que nós estamos vivendo aqui, né? As pacientes buscarem informações para saberem e se sentirem confortáveis em ter o parto normal ou em ter uma cesariana. O Conselho Federal de Medicina, a Organização Mundial da Saúde, o American College, todos resguardam o direito da mulher de ter a cesariana a pedido. A gente só tem que tomar um cuidado, porque é claro que essa mulher ela tem que estar muito bem informada, né? Ela tem que saber o que ela está escolhendo. Ela tem que saber quais são os benefícios de cada via e quais são os riscos de cada via de parto. E isso algumas vezes a gente tem a impressão que não é exatamente o que acontece, porque a realidade do nosso país é muito diferente do que a gente vê fora e as nossas estatísticas não são melhores por isso, ao contrário. Então, a gente vive um momento de tentar informar as pacientes e a paciente que bem informada durante o pré-natal, né, até antes do pré-natal, uma população bem informada, com certeza, é claro que tem o direito de escolha resguardado, né? Algumas pacientes conscientes dos riscos e benefícios da via de parto, normal ou cesariana, vão optar pela cesariana, e o Conselho Federal de Medicina resguarda esse direito desde que ela assine um termo de consentimento e que preencha alguns critérios, né? Tem que ser a partir de 39 semanas, não pode ser antes disso, a gente tem que ter um cenário favorável, mas pode sim ser realizada a cesariana pedido.
A Organização Mundial da Saúde fez uma publicação ajustando, vamos dizer assim, a taxa esperada de cesariana para a população brasileira, considerando que a nossa população tem um grande número de mulheres com cesariana anterior. E aí até deu uma estatística um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim, para chegar perto da nossa realidade, que está longe disso ainda, mas a taxa esperada de cesariana, incluindo as cesarianas a pedido, que são realizadas em todos os países também, a taxa esperada de cesariana no nosso país seria em torno de 25%. Então, eu separei aqui para a gente falar, porque a gente sabe que tem indicações muito precisas de cesariana, em que essa via vai ser a primeira escolha, vai ser mais segura para a mãe e para o neném. Mas a maioria das vezes, quando a gente vê uma cesariana sendo indicada, a maioria talvez seja perigoso, mas muitas vezes, quando a gente vê uma cesariana sendo indicada, a gente vê que o que acontece é que não são por indicações reais, né? Quantas vezes alguém já ouviu falar assim, não, mas o meu neném está com um cordão enrolado no pescoço, então ele não pode nascer de parto normal. A minha bolsa rompeu, mas eu não estou tendo contração, não estou tendo dilatação, então eu não posso ter um parto normal. Eu fiz FIV, minha gravidez foi de fertilização in vitro, ou então a minha gravidez é de alto risco, de forma genérica, eu tenho uma pressão alta, uma diabetes, eu já tive uma perda. A gente sabe que várias situações são colocadas e entendidas pela paciente, porque às vezes nem foi o médico que colocou isso para ela, outras vezes foi, mas às vezes isso já é uma coisa introjetada ali culturalmente da paciente, que seriam indicações de cesariana e que na verdade não são, né? A gente tem uma literatura muito bem estabelecida, é muito fácil a gente conseguir provar cientificamente para paciente que não é. O mais difícil é conseguir deixar ela confortável e entendendo de verdade a segurança de cada via de parto, né? Que é o que a gente tenta hoje, através de informação, mudar um pouquinho essa cultura. Mas existem sim indicações precisas de cesariana. Essa sou eu. O meu primeiro parto foi uma cesariana, porque eu tinha uma placenta. Eu até pensei em pôr a foto da placenta, mas eu achei que poderia ser um pouco chocante. Assim, eu tinha uma inserção, eu tinha uma vasa prévia, uma inserção anômala da placenta, eu tive várias complicações durante a gravidez. Meu filho precisou nascer prematuro, foi uma cesariana, inclusive, de urgência. E graças a Deus que existe a cesariana, porque no meu caso, ela foi salvadora para o meu filho, né? Foi ótima. E eu tive o diagnóstico de que talvez eu precisasse de uma cesariana com 22 semanas de gravidez. Minha gravidez foi até 34. Então, eu tive um tempo para, na minha cabeça, conseguir lidar bem com isso e não me sentir frustrada com esse parto, né? Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade de lidar quando o parto não é exatamente do jeito que a gente gostaria. A gente sabe que a gente precisa estudar, que a gente precisa se preparar, fazer o plano de parto, como a doutora Carolina falou, é muito importante a gente pensar nesse momento, mas a gente sabe também que existem algumas coisas, alguns imprevistos que precisam ser corrigidos e algumas vezes essa correção é uma cesariana. Bem indicada, ela vai ser muito bem-vinda e ela vai ser ótima para a mãe e para o neném em vários casos que a gente vai citar aqui. Um deles é a inserção anômala da placenta, né? A gente sabe que algumas vezes a placenta obstrui totalmente o canal de parto e aí o parto normal não se torna viável. E a cesariana vai ser, sim, mais segura, é uma indicação absoluta, né? A gente tem outras indicações de cesariana em que essa via de parto vai ser preferencial e vai ser ótima para a mãe e para o neném, porque ela vai trazer mais segurança. Como, por exemplo, a gente tem algumas infecções, herpes genital, que quando a gente tem um parto vaginal, o risco de transmissão dessa infecção para o neném está aumentado. Então, não vale a pena, né? A cesariana é mais segura. Eu tenho alguns tipos de cicatrizes no útero, alguns tipos de cirurgias uterinas anteriores que aumentam muito o risco da rotura uterina durante o trabalho de parto. Então, a cesariana vai estar mais indicada. Se durante o trabalho de parto eu identifico esse risco de rotura,
eu preciso indicar uma cesariana. Algumas afecções trazem alguns crescimentos, algumas massas que podem obstruir o canal de parto, presença de câncer de colo do útero, pacientes que já tiveram fístulas corrigidas. A gente tem também indicações mais relacionadas ao bem-estar do neném, desde a apresentação fetal, né? Às vezes o neném fica numa posição não compatível com a saída por via vaginal. Algumas apresentações a gente tenta corrigir, outras a gente não consegue, e isso pode indicar uma cesariana. E o estado fetal, alterações da vitalidade fetal. A gente pode fazer esse diagnóstico de alterações da vitalidade fetal que indicam cesariana antes da mulher entrar em trabalho de parto, durante o pré-natal. Às vezes a gente vai ter um acompanhamento de nenéns que têm, às vezes, durante o pré-natal, algumas alterações de crescimento, de fluxo, que a gente chama de Doppler, né? Que chegam a um ponto que o parto normal não é a via mais segura, a cesariana vai ser a via mais segura. E algumas vezes a gente identifica essas alterações de vitalidade, que a gente fala, né, de estado fetal não tranquilizador, durante o trabalho de parto, e aí a gente muda de ideia. O trabalho de parto estava indo numa boa, em algum momento esse neném me mostrou que ele não está confortável, que ele, né, o coraçãozinho dele está me mostrando que essa via não está confortável para ele, e ele não está ali pertinho de nascer, para eu poder fazer um parto operatório, um fórceps, um vácuo, aí a cesariana vai ser mais indicada. Durante o trabalho de parto também podem acontecer algumas coisas como prolapso de cordão, o cordão querer nascer antes do neném, que é uma coisa que não é fisiológica e pode ser perigosa para o neném. E a gente tem algumas malformações fetais que também seriam incompatíveis, né? Às vezes o neném com uma hidrocefalia, a cabecinha fica muito grande. A gente tem sim condições que vão indicar de forma precisa a cesariana. E a gente tem algumas condições que são ainda mais polêmicas. Por exemplo, meu neném está sentado, mas eu não quero uma cesariana. E agora? Eu tenho essa opção? Eu tenho essa opção. A gente tem, na verdade, duas opções principais. Um neném sentado, a gente pode avaliar, é uma coisa individual, a gente tem que ver alguns critérios de líquido, de posição de placenta e tamanho do neném, mas a gente pode tentar virar esse neném dentro da barriga para favorecer o parto normal. Mas a gente, a mulher não quer, a gente tentou, não conseguiu virar. E o parto pélvico? Existe possibilidade de fazer o parto vaginal pélvico, mas isso é sim uma indicação que a gente chama de relativa de cesariana, porque a gente tem estudos mostrando aumento de alguns riscos por essa via de parto, né? Então a paciente, desde que ela esteja ciente, existem equipes que assistem, a gente precisa de uma equipe que esteja experiente, a assistir esse tipo de parto e a corrigir essas distócias, porque é um tipo de parto com maior risco, com alguns riscos de intercorrências. Então, a paciente tem essa opção de escolha, desde que a equipe que a esteja assistindo esteja de acordo e tenha experiência nesse tipo de parto, né? Eu, particularmente, não tenho assistência em fazer um parto vaginal pélvico. É uma indicação relativa de cesariana, mas eu preciso orientar a paciente que não é uma coisa absoluta, né? Não, eu tenho gêmeos, meu parto tem que ser sempre cesariana? Também não. A gente sabe que a indicação de cesariana na gemilaridade de forma geral é quando os dois nenéns eles estão compartilhando a mesma bolsa. Ou quando o primeiro neném não está cefálico, não está de cabecinha para baixo, né? Mas em algumas situações que a gente tem duas bolsas, o primeiro neném de cabeça para baixo, o parto poderia ser normal. E a outra clássica é porque eu já tive uma cesariana, se eu poderia ter um parto normal depois, ou se meu parto, uma vez que eu tive uma cesariana, precisaria ser cesariana de novo. Mais uma vez, é uma decisão compartilhada com a paciente, porque da mesma forma que a cesariana é uma cirurgia e tem riscos, algumas vezes o parto normal tem alguns riscos também, né? E aí a gente vai na recomendação da literatura. Quando a paciente tem uma cesariana anterior, o principal risco associado a um parto normal depois de uma cesariana anterior seria a rotura uterina, né? O risco de rotura uterina ele é discretamente aumentado a ponto que os estudos mostraram que a mortalidade materna e fetal não é maior do que a de fazer a segunda cesariana. Então, a recomendação da OMS é que seria possível sim tentar, orientando a paciente. Claro que tem que ser uma coisa individualizada, as condições favoráveis,
um parto normal depois de uma cesariana. E a taxa de sucesso do parto normal para pacientes que têm uma cesariana anterior é entre 60% e 80%. É uma taxa muito boa, né? Então, vale a pena, sim, desde que a paciente esteja de acordo, tentar, e é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, um parto normal depois de uma cesariana. A partir da segunda cesariana, os riscos aumentam, tanto cirúrgicos quanto de intercorrências num possível parto normal. E aí, essa escolha ela tem que ser cada vez mais individualizada e compartilhada, tanto com a equipe assistente, quanto com a paciente, que tem que estar ciente dos riscos de rotura uterina que vão estar aumentados, né? E aí não é mais uma recomendação unânime que o parto normal seja a via preferencial, não, tá? Depois da segunda. A cirurgia em si, porque a gente tem uma ideia, às vezes, que é uma cirurgia muito simples, ou então que é a pior coisa da vida. A cirurgia em si é uma cirurgia de médio porte. Ela dura, em média, o tempo cirúrgico 45 minutos, 1 hora. E, em geral, a paciente vai precisar ficar internada no hospital por 2 dias, considerando uma cesariana sem intercorrências, tranquila. Aqui, a gente tem a paciente grávida, deitada. Aqui seria o canal vaginal, se o neném fosse nascer por parto normal. O corte que a gente faz é logo em cima desse ossinho aqui, que a gente chama de sínfise púbica. É um corte de mais ou menos 10 centímetros. A gente corta, abre as 7 camadas que tem da pele até chegar no neném. E com a ajuda das mãos e uma pressãozinha por cima do abdômen, porque eu não estou tendo contração uterina e nada para ajudar esse neném a sair, a gente tira o neném de dentro da barriga e depois a placenta. Isso aqui são imagens de uma cesariana, porque do jeito que também já foi comentado, o parto, para ele ser uma experiência positiva e prazerosa, não interessa se ele é normal ou se ele é cesariano, né? Interessa que é o parto mais seguro, o parto adequado para aquela mãe e para aquele neném. E desde que as condições da mãe e do neném permitam, independente do parto ser normal ou cesariana, a mãe vai ver esse neném, a mãe vai ter contato com esse neném, ela vai estar rodeada do acompanhante que ela escolheu, da equipe que faz com que ela se sinta segura, com um ambiente que a deixe confortável. Então, o neném nasceu de cesariana, mas ainda durante a cirurgia, essa sou eu de novo, eu coloquei uma foto não muito boa porque eu queria não expor outras pacientes, as cirúrgicas são minhas também. O parto ainda não acabou, mas o neném está em contato pele a pele com a mãe, respeitando aquela hora de ouro que a doutora Carolina citou. A pessoa de cima da foto é a minha mãe, que é uma pessoa que eu queria que estivesse comigo, que me fazia me sentir confortável, né? E o meu filho está no meu colo. Precisou ser cesariana? Precisou. Mas foi lindo, foi ótimo. Era o mais seguro para mim e para ele, né? A cirurgia correu de forma tranquila, graças a Deus, mesmo sabendo das intercorrências e dos riscos que a gente está exposto quando a gente tem um parto por via cesariana. Quando possível, se o neném estiver bem, a mãe estiver bem, mesmo nessa via de parto, é possível sim fazer contato pele a pele, respeitar a hora de ouro. E a cesariana, mais uma diferença do parto normal, ela vai requerer um pouco mais de cuidado no pós-operatório, né? A gente vai ter que ter cuidados com a cicatriz cirúrgica e a gente também vai precisar de cuidados com a mãe, com a recuperação cirúrgica da mãe, além da cicatriz. Então, a mãe vai sentir um pouco mais de dor, ela vai precisar restringir um pouco mais as atividades, fazer um pouquinho mais de repouso. Precisa ter cuidados da cicatriz cirúrgica. Não é sempre que são necessários retirar os pontos, mas a gente sempre precisa lavar com água e sabão, avaliar se tem algum sinal de infecção, deixar a cicatriz sempre limpinha e sequinha. Quando os pontos são pontos que precisam ser retirados, isso normalmente é feito cerca de 10 a 15 dias após o parto. E essa paciente vai ter uma consulta para ser reavaliada em relação à sua recuperação cirúrgica, né? Então,
eu acho que o que eu queria dizer sobre a cesariana, tem muitas coisas para a gente falar, mas é que é uma cirurgia muito... ela é fantástica, ela salva muitas vidas quando ela é bem indicada. É uma cirurgia que pode ser feita de forma muito segura, mas ela não é a primeira a primeira escolha de parto para a maioria das pacientes, né? Eu acho que a gente tem que se informar muito bem, para a gente saber a indicação da cesariana, e também para a gente não se frustrar quando a gente precisar de uma cesariana, né? Era isso. Muito obrigado pela excelente palestra, né? Então, nós já tivemos a participação de todos os colegas. Já gostaria de agradecer, em nome da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, né? Em nome do nosso presidente, doutor Delcio Bicalho, a participação de todos, e a doutora Maria Albertina, que é a neonatologista, que vai ter a participação na próxima semana, mas sempre nos prestigiando. Tem uma pergunta aqui para ela também, então depois de repassar as perguntas para os colegas, vou passar essa pergunta para a doutora Maria Albertina. Então, uma pergunta aqui, vou abrir para os colegas, se a bolsa estourar, tenho que correr para o hospital e eu vou perceber quando rompeu? Bom, eu vou tomar a frente aí, que eu acho que eu que falei a respeito, né? Quando a bolsa rompe, você não tem que sair desesperada, furar sinal, pagar multa, né? Você tem que começar a tomar rumo da maternidade, mas dá para você tomar um banho, né? Então você tem 2 horas, geralmente, a gente pede para ir no intervalo de 2 horas para chegar à maternidade. Mas não é uma emergência absoluta, né? A questão é que quando rompe a bolsa, se você tiver com alguma dilatação, isso pode necessitar fazer alguma intervenção, se o cordão quiser nascer antes da hora, mas isso é muito raro de acontecer, principalmente se você está tendo contrações. Mas, de qualquer forma, o intervalo que a gente dá é o mesmo que a gente dá para o início do trabalho de parto, que são 2 horas para chegar na maternidade. A gente tem casos, por exemplo, de ruptura de bolsa prematura, que a gente faz conduta conservadora, que ficam 4 meses de bolsa rota, né? Mas é uma outra história, né? Mas para um trabalho de parto adequado é que a gente procure a maternidade em até 2 horas. Francisco, seu áudio, por favor. Só complementando, né, Clóvis, para observar, né, a cor do líquido amniótico, né? Se ele estiver clarinho, se o bebê está mexendo, se está tudo tranquilo, né? A gente fica mais tranquila de aguardar um pouquinho mais. Se tiver já com presença do mecônio, que é aquele líquido já escuro, amarelado, com uma cor de mostarda, né? Aí vamos providenciar de chegar mais rápido para o hospital, né? Ok. Se o bebê for grande, dá para fazer parto normal? Doutora Carol, pode falar? Depende do que é grande, né? Assim, hoje em dia, as recomendações mesmo para uma cesariana eletiva, né? De uma mãe que não é diabética e tudo, de uma cesariana eletiva acima de 4,5 kg, né? Assim, não, a gente sabe que nasce. Então, depende muito, não tem como a gente saber a proporção, medir a desproporção antes do trabalho de parto. Então, se tem um bebê com uma boa vitalidade, tem que fazer a prova de trabalho de parto. É a mulher ter as contrações, né? Ela vai entrar em trabalho de parto, ou ser um parto induzido, enfim. Precisa passar pelo processo das contrações, da dilatação do colo, e vai ser avaliada a descida, né, da cabeça fetal, né, na pelve, e ver se tem a proporção, né? Então, é uma prova mesmo de trabalho de parto. Não tem como, não existe hoje um exame raio-x, uma ressonância, nada que vá medir a cabeça do bebê e medir a pelve materna previamente ao parto, que vá garantir que essa cabeça vai passar, né, ali, porque a cabeça, a gente fala da cabeça porque é a maior parte do feto, né, para poder descer na pelve. E mesmo assim, aquela cabeça que é medida no ultrassom, quando a gente vê, ela não é aquela
proporção àqueles centímetros que passam na pelve. A gente sabe que os ossos da cabeça, eles se moldam, eles diminuem aquele diâmetro para passar no canal vaginal, né? No canal ósseo, né? Na verdade, na pelve materna e no canal vaginal. Então, a gente tem que fazer uma prova de trabalho de parto mesmo para o bebê grande. Não tem indicação precisa de cesariana, não. Isso aí já responde a pergunta da gestante, a Helenice Aparecida, que perguntou se é possível fazer algum exame. E é mais o exame clínico, é o momento, né? Tem que aguardar e ser bem avaliada pelo obstetra que vai fazer esse atendimento. Okay. Só para esclarecer, né, Francisco? Tem uma pergunta também aqui. Só um instantinho, então, que eu falei 4 quilos, né? A Carol falou 4,5 quilos. É só para um esclarecimento que existe essa controvérsia na literatura, mas isso depende do quanto que a paciente quer ter um parto normal. Se a paciente que não, eu quero mesmo ter um parto normal, então entre 4 e 4,5 você pode tentar, sabendo ela que existe uma maior possibilidade de precisar de auxílios, entre eles o fósforos, né? O Vax-Trator. Agora, acima de 4,5 quilos fica muito perigoso e geralmente o benefício não supera os riscos. Ok. Uma pergunta aqui para a doutora Cláudia, anestesista. Quais os riscos para o bebê da analgesia de parto normal? A analgesia atrapalha os puxos? Qual a chance da analgesia ser o motivo de converter o parto para uma cesariana? Quem que perguntou? É porque o meu apagou o meu bate-papo. Foi a Giovana Golner, Baião. Ei, Giovana, é por isso, não atrapalha não, tá? Por isso é que a gente faz doses pequenas. Todas as medicações feitas em medicinas, elas são baseadas em estudos para a gente chegar a uma determinada dose que a gente usa habitualmente nos pacientes. Mas cada indivíduo reage de uma forma diferente. Então, o que a gente faz? Uma dose pequena e, se for necessário, repete quantas doses forem necessárias. Todas as doses, elas são bem calibradas, digamos assim. Então, elas não vão atrapalhar a evolução do trabalho de parto se forem feitas com a mão leve, digamos assim, e adequadamente. O que é a mão leve? Como é que eu vou saber qual que é a dose que é leve? Começa pouquinho, vê qual foi a reação da paciente, do parto àquela dose, e vai fazendo, se precisa, repete mais um pouco, aumenta a dose. Com isso, a gente chega num grau adequado de analgesia, que aliviar a dor da paciente, sem atrapalhar as contrações, essa parte mecânica, que é o que faz o neném nascer, né? Aí que faz o neném descer e evoluir no trabalho de parto. Então, assim, feita adequadamente, com doses pequenas, não tem problema ser repetido, não atrapalha, não. E, por outro lado, eu diria até que ajuda, porque a paciente fica mais confortável para fazer a dor, fica menos exaurida, né? Porque às vezes o trabalho de parto é muito longo, ela desprende muita dor ali e alguma coisa, então a gente faz essas doses pelo aquele catéterzinho que a gente passa na peridural, nas costas, tá? E o que mais que ela perguntou? Se há chance de converter para uma cesárea. Por essas doses não levam uma cesárea, não. Digamos que seja feita uma dose muito alta e aí tem uma hipotensão muito grave, isso talvez levasse, mas por isso que a paciente, assim que a gente faz a analgesia, durante um período, a gente pede que durante uns 30 minutos fique monitorizada a pressão, a cardiotoco. Aí a gente sente com segurança, essa dose foi boa, o coração do neném ficou bem, a mãe não fez hipotensão, então tá jóia. Aí tira tudo, a mãe vai andar, vai para a bola, fica tudo bem. Então a gente já vai aprendendo juntos o que é bom para cada paciente. E dessa forma fica uma analgesia boa, sem atrapalhar nada. Ok.
Outra pergunta: quais medidas a gestante pode tomar durante a gravidez para ajudar a diminuir a dor do parto? Podemos fazer algo para melhorar? Pode. Eu até comentei que o parto, ele começa antes da paciente chegar no hospital, durante os 9 meses, pesquisando, tirando as dúvidas sobre o que ela pode fazer e ser feito. Fisioterapia de períneo é uma coisa que ela pode aprender durante os 9 meses, procurar uma fisioterapeuta para fazer exercícios com períneo para fortalecer e ela mesmo controlar a expulsão do neném, ela sentir mais, porque o corpo da gente, a gente faz as coisas de uma forma muito automática. Então, para ela ter assim um trabalho de parto consciente, digamos, da força que ela tem e preparar o abdômen e o períneo, ela pode fazer uma fisioterapia durante a gestação, e aí ela vai controlar melhor essa analgesia. E também a mente da gente é tudo, né? Saber o que ela vai esperar, né? Que o trabalho de parto pode ser mais doloroso ou menos doloroso, mas ela pode ter medidas não farmacológicas, botar uma música que ela quer, tomar banho de água quente, entrar na banheira. E a parte que cabe a ela, eu acho que é isso dos exercícios e se informar bem sobre tudo, que ela vai mais tranquila, vai com menos mitos, com menos medo, não escuta as pessoas que falam bobagem, vai dar tudo certo, e ir sem fantasias negativas. Eu acho que isso ajuda ela a ter um parto mais tranquilo. Existem algumas coisas, né, Francisco, que favorecem o parto normal, né? Que também eu acho que vai ajudar a responder uma outra pergunta. Eu estou fazendo uma experiência com minha paciente, que já é descrito na literatura, que é depois que você atinge o termo, você começar a ordenhar a mama, né? Essa ordenha da mama, ela favorece algumas contrações, além de já preparar a mama para a amamentação, né? Então, na hora que o menino nasce, já está leite jorrando e as contrações desencadeadas pela ordenha favorecem o parto normal. Isso tem sido uma experiência muito interessante. Eu vou escrever isso no plano, né? E a outra coisa são as outras coisas que a gente fala com a paciente, mas elas não costumam fazer, né? Caminhadas favorecem, né, as contrações, então isso depois de 37 semanas vai diminuir o tempo entre 37 e as 42 semanas que algumas pessoas começam a ficar apavoradas, né? As relações sexuais, né? Que tem o sêmen, tem substâncias que amadurecem o colo, que são as prostaglandinas. Então, depois da relação sexual, você limpa do lado de fora, mas não limpa lá dentro, deixa o sêmen lá. No dia seguinte, você faz a higiene interna, né? Mantém um absorvente íntimo ali para não incomodar. Então, são coisas que favorecem o parto, a paciente entrar em trabalho de parto entre 37 e 39 semanas, e quando ela entra em trabalho de parto, a dor do parto já é menor, né? E a questão da anestesia, você pode receber uma dose de anestesia, 2 doses de anestesia e deixar o período expulsivo com menos anestesia para facilitar o puxo, né? Quando você quer ficar completamente sem dor durante o trabalho de parto inteiro, aí realmente a anestesia prejudica um pouco, sim, porque a dose vai ser muito alta para que isso aconteça, né? Mas cada paciente tem o seu limiar de dor. Ok. Uma pergunta aqui para a doutora Larissa. Meu primeiro parto foi cesárea. Posso tentar parto normal? E posso pedir cesárea depois que estiver tentando o parto normal? Como que é o nome da pessoa que perguntou? Essa foi encaminhada muito previamente, Larissa. Não, tá ótimo, é só para a gente responder. Sim, primeiro sim. Depois de ter tido uma cesariana, você pode tentar ter o parto normal.
como eu comentei, as taxas, né, da OMS de sucesso de parto normal depois de uma cesariana são entre 60% e 80%, são muito boas, né? É claro que vai depender de peculiaridades de cada paciente para uma taxa de sucesso maior ou menor, mas pode sim, e inclusive é recomendado, depois de uma cesariana, planejar, dentro do possível, um parto normal. Então, sim. E durante o trabalho de parto, ela perguntou se ela pode mudar de ideia, né? Assim, tô tentando e aí desistir, agora eu quero uma cesariana. Isso tudo é conversado com a equipe, mas é claro que as pacientes são respeitadas, né? Ninguém vai te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, a não ser que o neném já esteja nascendo, e às vezes não dá para voltar. Mas sim, eu acho que inclusive deve. Essa dúvida aí foi até da Gabriela, que está fazendo pré-natal comigo, né, Gabriela? Que o primeiro foi cesariano. A gente vai, se a gente consegue, dá medo mesmo. Chega, então, assim, acho importante, pelo que vocês estão falando aí, né, é não fechar a questão, né? Às vezes a cliente quer porque quer o parto normal e aí ele não é possível, ela se sente frustrada por fazer a cesariana, mas não é menos mãe, ela não tem que sentir culpa se ela não conseguiu fazer o parto normal, né, que ela queria tanto, né, e ela vai fazer o parto que for mais conveniente, o parto mais seguro, melhor, né, e nem também já de cara com medo da dor, né, doutora Cláudia, já de uma vez, não, eu já quero cesariana, vou marcar o dia e a hora, porque eu sou fraca, eu não tolero dor, eu não quero nem sentir, não quero nem saber como é que é, e às vezes não dá a chance, né, e pode ser que ela tenha um parto bom, rápido, né? Que ela tolere bem o início e que possa fazer uma analgesia e que ela chegue lá num parto bacana, né? No final, bem natural. Isso, obrigado. Eu localizei aqui, Thelma, foi a Gabriela Pimenta Lima. Obrigado pela pergunta, Gabriela. A doutora Albertina, né, a nossa colega neonatologista que está aqui no grupo, uma pergunta para ela. Ela vai ter a participação semana que vem, de falar dos cuidados do recém-nascido, né? Mas veio uma pergunta aqui, que eu acho que é importante ela está aqui participando com a gente hoje. É melhor vacinar o nenê no posto ou numa clínica particular? A gente vê muitas dessas dúvidas, né? Depois que o nenê nasce, eu vou fazer acompanhamento do meu filho, nesse acompanhamento pediátrico, que é a puericultura, na atenção primária em saúde, né, que é disponibilizado integralmente pelo SUS, ou eu vou levar essa criança para o hospital particular? Bom dia a todos, a todas, as mães, as gestantes. Muito bom a gente fazer perinatologia, né? Como já foi colocado, uma equipe trabalhando em prol, né, em favor de um nascimento aí seguro, de um parto seguro e um nascimento seguro. Eu brinco que assim, os pediatras falam do nascimento seguro, aguardando então a criança, e o nascimento é para ser um evento de felicidade também, como já foi colocado, e existem etapas até esse processo final, né? Com relação à vacina, na primeira semana de vida, a criança ela tem etapas nos componentes do cuidado, ela tem um percurso, igual a mãe teve a gestação, né? Ela vai desenvolvendo no útero, no primeiro, no segundo, terceiro trimestre, culmina ali com o nascimento, e na primeira semana é um período, mesmo uma criança potencialmente saudável, a gente tem que procurar a gente fala testes de triagem, a gente faz uns testes que no mundo é universal, alguns testes para verificar a integridade de alguns sistemas. Por exemplo, teste do olhinho, teste do pezinho, teste do coraçãozinho, e a amamentação, onde a gente verifica também o teste da linguinha. E aí, com relação à vacina, tem 2 vacinas logo após o nascimento que essa criança deve receber. Até porque tem proteção se a mãe teve algum problema na gravidez, que é a hepatite B. É um tipo de hepatite, é uma doença importante, então a criança recebe essa vacina, a primeira dose da vacina, nas primeiras 24 horas de vida, muitas vezes nas primeiras 12 tem indicação conforme a gravidez, o risco na gravidez. E a BCG intradérmica, que é contra a tuberculose. Então, são 2 vacinas, essas vacinas são iguais, quando elas são isoladas, né? Hepatite B e BCG,
Todas as duas são uma intradérmica, é logo debaixo da pele ali, e outra intramuscular. As vacinas são as mesmas, no particular, ou no privado ou no público. Depois, com 2 meses, quando vai receber a segunda dose de hepatite, aí sim pode ter alguma diferença, e eu falo então no próximo sábado, que eu mostro um esquema que facilita didaticamente mostrar isso. Mas, normalmente, essas 2 vacinas a criança recebe na maternidade. Algumas maternidades não administram essas vacinas, então, entre o 3º e o 5º dia, que vai no centro de saúde ou no seu pediatra, né? Tem que ir na primeira semana, entre o 3º e o 5º dia, a alta em geral com 48 horas, 1 dia ou 2 após essa alta, vai então no pediatra particular ou no posto de saúde, que assim, tradicional, 5º dia, para ver 5 pontos importantes: amamentação, vacina, icterícia, que é uma coisa importante que a gente fala no próximo dia, a própria mãe, a verificação da mãe e o teste do pezinho. Né? Esse teste do pezinho, também conversando com seu pediatra particular, ele vai orientar, pode fazer o básico, que são 5 doenças, diagnóstico para 5 doenças, ou pode fazer um teste mais ampliado, que também a gente pode conversar mais no próximo sábado. Muito obrigado, doutora Maria Albertina. Então, na próxima semana, a doutora Maria Albertina vai estar junto com a gente para falar aí dos cuidados do RN, desde o nascimento até o acompanhamento pelo pediatra. Uma pergunta aqui da Evelyn Fernandes: a dor pélvica, a dor púbica, durante a gravidez, atrapalha alguma coisa no parto normal? Posso responder aí? Na verdade, não. Assim, não vai atrapalhar o seu parto. Eu acho que a dor púbica mesmo é sobre a pressão do útero do bebê sobre o púbis, né? Que normalmente vai ter uma carga maior mesmo por estar ali. Não segura completamente, a gente sabe que é o períneo, né, que vai dar sustentação para o útero gravídico, mas o púbis lá embaixo, normalmente pela pressão da cabeça e tudo, vai ter muitas dores, e pela própria alteração mesmo que vai ter dos ligamentos, que vão se modificar durante a gravidez. Então, esse estiramento ali um pouquinho da sínfise púbica pode causar um pouco de dor durante a gravidez. Na hora do parto, vai ter a dor da contração mesmo, né? Eu não tem uma relação de quem tem a dor púbica no pré-natal vai ter mais dor no parto. A dor da contração ela é diferente, depois que passa, né, que a cabeça já desce, já entra na pelve, ela não está pressionando tanto ali o pubis mais, mas são dores também durante o trabalho de parto que podem ser resolvidos por posições diferentes, por métodos não farmacológicos de alívio de dor, pode colocar compressa quente no pubis, entrar na água, fazer a própria analgesia, né, do parto, que vão ser métodos de alívio dessa dor pélvica. Ok, obrigado, doutora Carol. A Fernanda Pinto Ramos coloca aqui, doutor Clóvis: estou com 39 semanas e 2 dias, ainda não sinto nada, nenhum sinal. Isso é normal? Data provável do parto tem esse nome porque a data provável do parto é com 40. Senão seria data improvável do parto, né? Mas não é preocupante, né? Perto da data provável do parto é que vai acontecer o seu parto. Existem algumas indicações para você antecipar isso, geralmente gestações de cuidados especiais, né? Mas mesmo assim existem meios para acelerar isso que não indicam fazer uma cesariana. Aquelas questões, aqueles métodos naturais que eu indiquei anteriormente ajudam a diminuir esse período, né, de latência até a hora do parto, depois de 37, né, relembrando ordenha da mama, relações sexuais e movimentação, caminhadas, né? Então, não precisa preocupar. É claro que depois de 39 semanas deve ser
feito um monitoramento fetal mais de perto, né? Um acompanhamento ultrassonográfico semanal, a partir de 40 semanas. Isso aí, né, tem muito... Ai, desculpe. Tem a ver com a cobrança de todo mundo, né? Desculpa. E as pessoas ficam ligando, mas não nasceu até hoje, como é que você tá? Eu nessa época já senti um monte de coisa. Então, eu acho que vocês gestantes têm que sempre se reverenciar no seu pré-natal, procurar um médico para saber se está normal, se não está normal, como tem uma pergunta aí para cima também, se o bebê mexer muito ou mexer pouco, isso também gera muita ansiedade. As pacientes pensam assim, meu neném vai ser agitado quando mexe à noite, que é o horário que ela está mais relaxada e sente mexer mais. Meu bebê vai dormir mal à noite, ele vai ser agitado, como que vai ser, né? Então, eu acho que vocês têm que referenciar muito, muito mesmo, e na sua consulta de pré-natal, aproveitar a consulta para tirar todas as dúvidas, conversar bastante sobre isso tudo, né? Inclusive, até eu queria perguntar, né, para a doutora Albertina, para essas pacientes que têm muito medo, assim, será que meu neném vai ter cólica? Será que meu neném vai chorar muito de noite, né? Eu acho que seria mais a tranquilidade da mãe, né? O que ela pode fazer quando ela já está preocupada com isso, né? Elas me perguntam muito aqui no consultório, meu bebê mexe mais de noite, será que ele vai trocar o dia pela noite? Como é que eu vou fazer? Como que vai ser? Não, não tem relação, concordo plenamente com você. É uma questão mesmo de normalidade da gestação, um parto seguro e interessante, a gente tem cada vez menos as mães trazem essa preocupação da cólica. Outras preocupações substituíram a da cólica. Tem criança que tem muita dor abdominal, mas não é mais o comum, não é o que se chama mais atenção atualmente. É interessante, os tempos mudaram, as morbidades também. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui da Ana Idal. O que fazer durante a gestação para diminuir as lacerações durante o parto normal? Fala também? Larissa, responde aí para nós. Pode ir, Cláudio. Seu microfone, Cláudio. Tá falando para a Larissa falar que ela ainda não falou. Posso falar também, Okay. Não tem problema. Pode falar, Larissa. Pode. Teve no primeiro módulo do curso sábado passado, a doutora Cláudia Laranjeira falou bastante sobre a preparação do períneo, os exercícios físicos e a atividade. Mas eu vou pedir para a Larissa dar uma resposta bacana aí para ajudar essa paciente, para ela conseguir não ter laceração no parto dela. Qual que é o segredo? Ana, né? Ana, é isso que a doutora Thelma acabou de falar. A principal preparação para evitar laceração de períneo é preparação desse períneo, fisioterapia, exercícios, né? Existem profissionais muito especializados e o próprio obstetra consegue te dar algumas orientações também de exercícios que você pode fazer para preparar a musculatura do seu períneo para poder diminuir a chance de laceração e diminuir o grau dessa laceração, né? O objetivo seria tanto aumentar a elasticidade e fortalecer essa musculatura, como também aumentar o seu controle sobre essa musculatura no momento do período expulsivo, para que ele seja o mais fisiológico e gentil possível com o seu períneo, diminuindo assim a chance e a intensidade das lacerações. Tem muitos exercícios e fazem muita diferença. E esses exercícios, além de ajudarem na hora do parto e na laceração, eles contribuem ao longo da vida, eles diminuem o risco de incontinência urinária. Então, fazer exercícios perineais são muito bons, inclusive para pacientes que vão ter cesariana depois, os exercícios têm benefícios também. Muito obrigado, Larissa.
Tem uma pergunta aqui, Dr. Clóvis. O uso de Clexane, gente, é enoxaparina, né, um anticoagulante, né, tem as suas indicações. Ela pergunta, a Mara Souza Ferreira, o uso de Clexane aumenta o risco do parto quando a paciente tem uma indicação de cesariana? Eu acho que eu cheguei até a falar uma pergunta específica a respeito disso, né? Não aumenta, né? Então, assim, tem muito médico que indica cesariana porque a paciente está usando um anticoagulante. A partir de 12 horas que você está tomando uma dose profilática e a partir de 24 horas que você está usando uma dose terapêutica, que seria a dose dobrada, né? Uma injeção de 12 em 12 horas, no mínimo, você não aumenta mais o risco. Não tem necessidade de você fazer uma cesariana só por causa disso. Além disso, existe o antídoto para o Clexane, né, que existe em todas as maternidades, que pode ser aplicado caso a paciente precise fazer uma cesariana de urgência ou não há tempo até o parto ou para fazer uma anestesia. Então, não tem necessidade de se preocupar com isso. A maioria das maternidades, elas têm protocolos e mesmo que você não vá ganhar com o seu médico, né, esses médicos sabem como utilizar desses medicamentos. Então, a cesariana, o Clexane não aumenta o risco do parto normal. Deve ser orientado, se for uma coisa programada, interromper esse medicamento assim que a paciente entrar em trabalho de parto, ou se visualizar que vai entrar em trabalho de parto, ou que está na possibilidade de entrar em trabalho de parto, não toma. Se não entrou em trabalho de parto, volta a tomar a dose, né, até que exista novamente uma ameaça. Mas não precisa preocupar com o uso do Clexane, é só você ceder uma orientação adequada do seu médico. Mas é basicamente isso. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Cláudia, pergunta aqui no parto, por quanto tempo que ainda vai continuar deitada, que a partir de quanto tempo após o parto e após a cesariana, que a paciente já volta a sentir a firmeza para poder andar, para caminhar, para poder tomar um banho? Quanto tempo depois do parto, quando tem anestesia, quanto tempo dura essa anestesia? Sim, é parto normal? É analgesia? Para analgesia de parto, é rápido, porque a analgesia é só para aliviar a dor. Então, o objetivo é aliviar a dor sem promover um bloqueio motor. Ou seja, a paciente vai continuar movimentando as pernas, continuar tendo sua contração. Às vezes, no primeiro momento em que é feita a analgesia, durante poucos minutos, ela pode ficar com a perna um pouco mais pesada, mas isso passa muito rapidamente. 30 minutos, 1 hora no máximo, ela já está apta a andar, a caminhar, não tem nenhuma... porque é diferente a dose, né, do parto cesáreo, que tem que ficar mais tempo, é uma cirurgia, fica na sala de recuperação, quando começar a movimentar as pernas, ela pode receber alta. A analgesia não, é só um alívio imediato, digamos, dura umas 2 horas, mas não promove bloqueio motor. Então, a paciente tem que continuar apta a andar, ir no banheiro. Não tem um período determinado. Geralmente, uns 30 minutos já dá para ela andar. É isso? Uma coisa que eu queria, né, que se você puder colocar para os pacientes, que às vezes elas, para tomar a analgesia do parto, né, a gente precisa de ter um soro, né, fisiológico para fazer volume, né? E às vezes a paciente interpreta errado, ela acha que aquele soro é ocitocina e geralmente eu acho que até mesmo quando o paciente nem vai tomar anestesia, muitas vezes é importante ela ter um acesso venoso, né? Eu queria um comentário a respeito disso, qual que é a sua conduta? Sim, é importante porque mesmo sendo um parto, que ela deseja um parto mais natural possível, é aquilo que eu já comentei, é importante a gente sempre se antecipar aos acontecimentos. Então, ela está no momento em que ela pode, depois da analgesia, precisar de volume, porque pode dar algum grau de hipotensão, ou mesmo para manter uma hidratação, ou fazer uma medicação a qualquer momento para dor,
ou até alguma medicação para ajudar na contração. Então, não vai atrapalhar, não é uma coisa assim tão invasiva, porque não fica a agulha, é um gelco que é fininho, ela pode movimentar, pode comer, pode ficar um pouco desagradável de ficar com soro, mas é importante, porque se no momento que a gente precisar fazer alguma intervenção, não vai fazer aquela intervenção de uma maneira mais corrida, na urgência. Deixa o soro, vai hidratando, depois que faz a analgesia, por menor que ela seja, é um procedimento terapêutico. Tem agulha, tem injeção, pode ter alguma reação, e aí a gente tem que estar preparado para poder ajudar, e tendo um acesso venoso é mais seguro, né? Ok, obrigado. Nosso tempo já está acabando, né, Thelma? Vamos fazer aqui uma última pergunta que chegaram aqui. Uma delas é da Raíssa Salazar. Como diferenciar as contrações de preparo, as contrações de treinamento e quando se preocupar? Bom, as contrações de treinamento, como eu disse, elas são espaçadas, né? Elas não são frequentes. E geralmente elas não vêm com dor, a gestante sente a barriga endurecer, mas não sente dor. E o risco de parto prematuro, mesmo antes de 34 semanas, ele não existe se elas vêm com intervalo superior a 20 segundos. Então, mais do que 20 minutos, mais do que 3 contrações por hora. Né? Se for mais do que 3 contrações por hora, que são 30 contrações no intervalo de 10 horas, ainda é fisiológico, principalmente se não tiver dor. Se tiver com intervalo menor do que esse, vale a pena procurar o médico para avaliar se essa gestação está abaixo de 34 semanas. Se for acima de 34 semanas, nós vamos preocupar apenas se a paciente tiver contrações de 5 em 5 minutos, né, como foi dito. E aí é muita contração, são 12 por hora, 120 contrações em 10 horas, né? Então, essa é a diferença. Presença de dor, né, e frequência que é muito mais intensa no trabalho de parto do que nas contrações de treinamento. Ok, Thelma. Passo a palavra para você. Eu acho que a gente vai precisar encerrar por causa do tempo, né? Aí a gente ainda teria muita coisa para conversar. E aí o que eu estou pensando é que sábado que vem, que vai ser o encerramento, se vocês puderem novamente estar com a gente e a gente acabar de responder essas perguntas que ficaram, né? Aí a gente prioriza essas que a gente não conseguiu responder e aí vamos responder as próximas que vão surgir, tá bom? E aí eu espero todo mundo no próximo sábado, né, que a gente vai falar ainda sobre a amamentação, a doutora Albertina vai falar sobre aquele momento do parto, os primeiros cuidados com o recém-nascido, né, a gente vai ter orientações sobre o puerpério, né, de como que vai ser esse puerpério, a depressão pós-parto, como que a gente se prepara para esse momento, que a gente escuta muitas vezes a paciente fala comigo assim, ninguém me falou que o pós-parto era assim. Né? Então, a gente precisa de dar uma explicação e ajudar muitas mulheres nesse momento, né? Daqueles primeiros dias com o bebê em casa. Tá? Vai ser bem bacana. E a gente vai falar também dos direitos da gestante, né? De plano de parto, de direito ao acompanhante, de licença maternidade. Vai ser bem bacana também. Tá? Então, espero todo mundo sábado. E agora a Amanda vai fazer um sorteio de um brinde, uma bolsa térmica que vem com alguns produtos Vou compartilhar só um segundinho. Todo mundo presente na próxima. Eu agradeço demais, viu? Vocês terem aceitado vir bater esse papo com as gestantes para ajudá-las, né? Foi muito bacana essa iniciativa da Associação dos Ginecologistas de tirar essas dúvidas, né? Eu acho que a gestante, quando ela chega no hospital preparada, segura, né? Ela se sente muito mais bem amparada e tudo corre muito mais fácil, né? Ela entender que aquela equipe está ali toda para ajudá-la, né? E que vai dar tudo certo.
E eu queria agradecer a todos, viu, gente? Aprendi muita coisa. Muito bom, muito obrigada, viu? Foi bom demais mesmo. Aí já está correndo o sorteio, né? Isso, número 86. Deixa eu conferir qual que é. E a Vanessa vai confirmar se a pessoa está presente. Pior que eu me inscrevi aí como gestante. Será que vai cair para mim? Estava no Giovana. 3º mês de gestação. Eu cedo, tá, gente? Se cair para mim. Primeiro trimestre de gestação. Ela está presente. Giovana, entre em contato conosco. Bacana, Giovana. E a Giovana participou, né? Foi muito legal, muito bom, viu, Giovana? A gente deseja que você e todas as tenham um bom momento no parto, que corra tudo bem, que estejam muito felizes e que tenham os bebês perfeitos e lindos, tá? Desejamos tudo de bom para vocês. Muito obrigada por terem participado. Até sábado. Até. Obrigado, gente. Tchau, Um grande gente. abraço. Bom fim de semana. Tchau, Abraço. abraço. Tchau.